Fala galera, está começando o Fera 40 Graus, o melhor link para a universidade. Estamos entrando na etapa Uncisal, com uma preparação massiva. Lembrando que as inscrições vão até o dia 12 de dezembro e nós estaremos transmitindo, assim como no vestibular da UFAL, ao vivo os melhores lances da prova. Falando em vestibular da UFAL, vamos ouvir dois grandes mestres que muito contribuíram para o nosso programa. Eu queria primeiramente agradecer a todos os alunos, a todos os pais de alunos que participaram conosco da campanha de solidariedade, em solidariedade às crianças da APALA. Ficamos muito envaidecidos de poder contar com tanta gente. Em segundo plano, a gente falar do vestibular da UFAL. O vestibular da UFAL foi um grande trabalho do contato. Nós trabalhamos aqui nos aulões, trabalhamos nos pontos de prova, trabalhamos em todos os lugares da cidade, foram 28 pontos de prova. Os alunos tiveram, quando saíam da prova, vinham com seus índices de acerto, com seus gabaritos da correção. Nós pudemos verificar que foram os melhores, os maiores índices de acerto do estado, nos cursos mais concorridos principalmente. Mas a batalha não para, né, pessoal? Como o aluno contato sabe, todo aluno aí, nós temos a Uncisal, certo? Estamos começando agora, começamos segunda-feira, uma revisão para a Uncisal. Não só Química e Biologia, mas todas as disciplinas. Mas, como é o foco nessas matérias, né, vocês sabem que o peso é bem maior na Uncisal, né? Nos cursos principalmente de Medicina, que é o mais concorrido, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, né, que são os cursos oferecidos pela Uncisal no nível superior. Aí, Fera Contato, estamos aqui com vocês, desejando uma boa prova aí na Uncisal, aquela mesma confiança demonstrada na UFAL, certo? Que a gente sabe que o resultado de vocês sempre é o melhor possível. Tranquilo? Força aí, garra, que aluno contato tem capacidade para isso. Boa sorte, tudo de bom. E que a gente queria desejar a todos os alunos e a todas as famílias que participaram desse processo difícil que é um vestibular, um grande resultado, um grande bom final de ano e um excelente 2009. Um abraço a todos. Quero mandar um forte abraço a toda a família Contato e agradecer por todo o apoio dado ao Fera 40 Graus durante o vestibular UFAL. Este programa é um oferecimento FITS, Faculdade Integrada Tiradentes, Aquários Fresh e Banca de Camisetas, a marca que veste o seu apresentador. Pessoal, nosso programa está só começando. Hoje ainda vamos passar muita informação sobre a prova da Uncisal. Para começar, o professor Euclides Maurício passando algumas dicas de memorização. As informações guardadas durante o dia no hipocampo são transferidas para o córtex cerebral. E o professor Alfredinho falando sobre o conteúdo programático de biologia e cantando suas biomúsicas. DNA se replica e transcreve. O RNA traduz para vocês. Para falar sobre memorização e algumas técnicas de estudo, procuramos o professor Euclides Maurício, fisioneurologista, professor da Uncisal e do SESMAC. Preste muita atenção nessas dicas. A memória é, nos dias atuais, um dos recursos cognitivos mais importantes que nós devemos preservar e melhorar. Então, para que a gente possa preservar esse recurso cognitivo, nós temos que seguir alguns cuidados e evitar algumas ações que são prejudiciais. Quais são as questões fundamentais para que a gente possa realmente melhorar a performance da sua memória? Primeiro, nós temos que estar completamente descansados nos momentos, por exemplo, de aprendizado. Se nós estivermos, por exemplo, com deficiência de sono, isso com certeza vai dificultar o aprendizado. Por que isso aí? Porque os nossos sistemas neurológicos que permitem o aprendizado, eles formam a memória, consolidam, que é um termo mais correto tecnicamente, durante o sono. Quando nós estamos acordados durante o dia, nós estamos pegando informações e essas informações estão sendo guardadas provisoriamente numa estrutura subcortical chamada de hipocampo. Esse hipocampo é uma estrutura que está dentro dos hemisférios, mas é uma estrutura que tem pouca capacidade de armazenar memória.
E além de ter pouca capacidade de armazenar memória, ela também é muito frágil, de forma que se nós tivermos, por exemplo, uma tontura, um desmaio, ou então um choque na cabeça, aí nós perdemos as informações. Então o que acontece? Toda vez que nós vamos dormir, nós entramos numa fase de sono chamada de sono REM, então muita gente chama de sono paradoxal, as informações guardadas durante o dia no hipocampo são transferidas para o córtex cerebral. E no córtex cerebral é o local mais apropriado para que a gente possa guardar nossas memórias, né? De forma que, se nós não dormirmos corretamente, num tempo correto, essas informações não poderão ser transportadas para o córtex cerebral e nós não poderemos, de maneira nenhuma, gravar definitivamente as informações. Então, a primeira condição, é importante que nós tenhamos uma noite boa de sono. E quando eu digo boa, eu estou falando de quantidade e também de qualidade, né? Então, não adianta, de maneira nenhuma, os estudantes estarem estudando até altas horas da madrugada e no outro dia acordar cedo. Por que isso aí? Porque se eles dormirem uma quantidade de horas muito pequena, 3, 4, 6 horas, não vai dar tempo suficiente para que as memórias que estavam provisoriamente guardadas no hipocampo sejam transferidas para o córtex cerebral, né? Então, o primeiro ponto, dormir bem, descansar bem. Uma outra questão também importante para a gente possa aprender bem e memorizar bem é com relação à alimentação. Quando nós vamos para a escola, muitas vezes é comum, principalmente o brasileiro, pela manhã, ter uma alimentação muito fraca em termos de quantidade de alimentos. Às vezes, quem estuda à tarde não tem esse problema, mas pelo menos, principalmente de manhã, é comum, né? As pessoas geralmente se acordam atrasadas, aí nem se alimentam, vão diretamente para o colégio. E o que acontece? A hipoglicemia que aparece em função da não alimentação matinal faz com que o nosso cérebro não funcione bem. Porque o nosso cérebro, para funcionar bem, precisa de um nível adequado de glicose no sangue. Por que isso aí? Porque o único elemento que o nosso cérebro usa para produzir energia é a glicose. Então, se não tem glicose, ele não funciona bem e nós não aprendemos, né? Então, essas são as duas condições básicas mesmo para que a gente possa realmente aprender bem. E então, estão gostando? Ainda tem muita dica do professor Euclides Maurício. Logo mais. Agora, o professor Alfredinho vai dizer o que deve ou não ser estudado no conteúdo de biologia para a prova da Uncisal. Fique de olho para não estudar assunto desnecessário. Oi, fera, vamos falar um pouquinho agora da Uncisal. Peso pesado, biologia e química, sendo biologia em caso de critério para utilização como critério de desempate, biologia ainda pesa mais. Cuidado com programação, avalie tópico a tópico. É muito importante que você conheça a programação. Lembrando que a programação da Uncisal de biologia, ela é 70% da programação da UFAL, uma programação um pouco menor, não é? E vale a pena você listar e observar alguns pontos. Em biologia, você não observa botânica na programação da Uncisal. Você não observa zoologia. Isso são 2 pontos que alguns alunos não atentam para isso. E está aí se matando de estudar botânica. Você tem que estudar metabolismo fotossintético, que é metabolismo, mas é um pouco de botânica. Mas, Alfredinho, não cai nada de zoologia? Calma. De zoologia você tem o quê? Platelminto, nematóide, você tem protozoose, mas dentro do quadro de endemias, o tópico endemias. Ou seja, você vai ter uma programação de doenças. Você não tem zoologia propriamente dita. Gente, é muita coisa. A programação de zoologia ela é grande e de repente você, né, não vai se esbarrar com toda a zoologia. Você vai ter pequena quantidade, um pequeno teor de zoologia na prova que está associado à parte de doenças. Bom, metabolismo, síntese proteica, ácido nucleico também, mas o metabolismo da síntese proteica, metabolismo fotossintético, metabolismo respiratório, respiração aeróbica e fermentação. São tópicos que também aparecem muito na prova da Uncisal. Bom, pessoal, esse foi só o primeiro bloco do nosso programa. No próximo, ainda tem mais Euclides Maurício e biomúsicas com o professor Alfredinho. Aguarde enquanto carrega a segunda parte. É rapidinho.